Bom, vamos lá dar continuidade então à nossa configuração e instalação do WordPress. Na aula anterior eu falei como administrar o painel administrativo e verificar suas atualizações e informações relevantes. Veja que na parte de início você tem algumas informações relevantes aos posts, como por exemplo, o número de artigos que você tem no seu site atualmente. Porém, você pode administrá-lo através do menu. Do lado esquerdo, clicando em todos os artigos, você tem uma pré-visualização de todos os seus artigos cadastrados até o momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de criar um novo artigo. Antes, vamos verificar essas opções que aparecem na visualização de todos os artigos, como por exemplo, editar, edição rápida, lixo e ver. Editar, você abre o artigo para ser editado em versão completa. Em edição rápida, por exemplo, você abre algumas informações importantes, porém rápidas, porque não é completa, para a edição do arquivo. Por exemplo, o título, a URL, a data, criar uma senha, mudar as categorias, criar ou editar as tags, permitir comentários ou não, ou permitir ping, o estado dele, se ele está publicado, pendente de revisão de rascunho, fixar o artigo ou formato de artigo, como padrão, nota, galeria, link, imagem, citação ou estado, e clique em atualizar. Este é o modo de edição rápida. Se você quiser editar, porém em versão completa, temos que clicar em editar. Vamos verificar daqui a pouco. Por exemplo, no lixo você exclui o arquivo, porém não exclui definitivamente. Você manda-o para a lixeira para poder resgatar ou excluí-lo permanentemente. Se você clicar em ver, você vai visualizar o seu artigo no site. Por exemplo, vamos clicar então em editar. Na versão editar você tem a opção completa para edição, como por exemplo o título, mudar o tipo do link, pegar o artigo, pegar o link, mudar todo o conteúdo, formatando da sua maneira, podendo visualizar em modo de HTML, assim como todas as outras informações, as principais, como por exemplo, o formato do artigo, incluir a categoria e as tags. Se você tem mais categorias, você pode estar marcando sobre que assunto que é o seu artigo. Por exemplo, se for sobre esporte, marque esporte. Se não, procure a outra. Veremos mais para frente como colocar mais categorias e estar cadastrando o seu post em outras categorias. Mas uma informação muito importante aqui também é o estado dele, a visibilidade e o modo de agendamento. Por exemplo, o estado, clicando em editar, você pode alterar o modo para publicado, resenha, pendente de revisão e rascunho. E clicar em OK. A visibilidade atualmente está como público, mas ele pode ser protegido com senha ou ficar como privado. E na parte de publicado, ele está como publicado em 5 de junho de 2012, às 21h48. Você pode estar alterando este artigo para ser publicado numa outra data. Por exemplo, esse artigo Olá Mundo está aparecendo no site. Veja, porque ele foi o primeiro a ser postado. Ele está lá. Se você quiser agendar ele para um outro dia, por exemplo, para o dia 6, dê OK e clique em agendar. Este artigo, então, está programado para aparecer no site no dia 6, numa hora e minuto específico. Atualize o site e veja que o artigo não aparece mais como publicado, porque ele está agendado para aparecer num dia e horário específico. Nesta hora, o artigo irá aparecer, porque você programou este agendamento. Isso é muito interessante quando você quer deixar preparado algumas matérias previamente cadastradas para ser publicado num certo dia, horário, ano, mês, até minutos específicos. Isso é muito interessante quando você trabalha também com alguma página do Facebook, onde o artigo pode ser publicado numa certa hora, onde está acontecendo algum evento importante pelo mundo, e seu site automaticamente, assim que começa este certo evento, seu site começa a disparar artigos e publicações no site e também na sua página do Facebook, na mesma hora que esse evento ocorre.
fazendo assim com que o site fique dinâmico a ponto de todos os seus usuários acharem que você está atuando de forma bem rápida e concisa com os seus usuários e leitores do site. Veremos então alguma parte relevante ainda na parte de artigos, que é a parte de categorias. Veja que aqui embaixo só temos a categoria Esporte. Vamos cadastrar e gerenciar algumas novas categorias para verificarmos como incluir uma nova categoria no nosso post. Por exemplo, vamos clicar em esporte não, vamos colocar dentro de esporte, vamos colocar futebol. Vamos deixar aqui em branco mesmo que ele vai preencher automaticamente e vamos falar que essa categoria futebol pertence a esporte. E na descrição você pode colocar a descrição específica sobre do que se trata essa categoria e adicione uma nova categoria. Veja que ela foi colocada dentro de esporte. Você pode editar rapidamente, eliminar e visualizá-la. Voltando então para a parte do post, visualize todos os posts, clique em editar ou em edição rápida. Vamos tentar editar pelo modo de edição rápida, já que trataremos somente de categorias. Veja que apareceu a nossa nova categoria de futebol. Podemos então marcá-la e clicar em atualizar. Assim, quando alguém procurar sobre assuntos de esporte pela categoria de esporte, o nosso post aparecerá. Veja então que na parte de categorias podemos criar infinitas categorias, não há limite. Podemos deixar, por exemplo, essa categoria como uma categoria mãe, sem nenhuma outra como superior, por exemplo, como futebol ficou dentro de esporte. Podemos criar, por exemplo, basquete e ainda deixar ela fora da parte de esporte. E clicar em adicionar. Adicione a descrição e adicione a categoria. Veja, por exemplo, como exemplo somente, que a categoria basquete ficou fora da categoria de esporte. Porém, ainda você pode estar manipulando como você quer que apareça essas suas categorias. Por exemplo, você quer que quando a pessoa procure por basquete, não necessariamente tenha que existir a categoria de esporte. Você pode simplesmente criar basquete, futebol, entre outras, e deixar a esporte de lado. Se você quiser trabalhar como subcategorias, o indicado é esta, como eu fiz com futebol. Edite, por exemplo. Tem que ser em editar a categoria para que você possa colocar uma categoria superior. Veja que abriu para edição nossa categoria basquete. Vamos colocar como categoria superior a esporte e vamos atualizar. Veja que ela vai ficar igual à categoria de futebol, ou seja, dentro da categoria esporte. Vamos visualizar os nossos artigos. Vamos visualizar todos os artigos. Clicar em editar o Lamundo, que é o nosso primeiro post, e visualizar aqui em todas as categorias existentes. Vamos atualizar. Veja que basquete ainda está fora de esporte. Provavelmente o nosso processo de salvamento não houve sucesso. Vamos retornar à categoria. Vamos retornar aqui, editar, marcar como esporte e salvar. Você pode liberar o cache apertando Shift F5. E verificando novamente o post Olá Mundo, clicando em editar. Veja então que agora a nossa categoria de basquete já aparece como subcategoria, assim como a de futebol, dentro da categoria esporte. Podemos deixar selecionado, atualizar, e assim o nosso post Olá Mundo
está dentro da categoria esporte com as subcategorias basquete e futebol, ou seja, o meu conteúdo está falando sobre futebol e basquete, ok? Então vamos à criação de um novo artigo. Rapidamente, para relembrar, por exemplo, novo artigo teste de futebol, colocando um conteúdo qualquer, podemos editá-lo, certo? Com essa ferramenta, negrito, itálico, alinhamento e tudo mais. Podemos colocar o formato, vou deixar como padrão, e vou falar que ele é sobre futebol, esporte e futebol. E a tag, eu vou falar que ele é referente ao Palmeiras. E se eu quiser agendá-lo para um certo dia, num certo horário, eu também posso clicar em publicar e agendar. Pronto, o nosso post está agendado e na data específica ele será apresentado aqui no nosso site. Até lá, ele não irá aparecer. Ok? No próximo vídeo, então, eu falarei sobre as etiquetas.